Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e hoje é dia de falar aí dos novos episódios do Casamento às Cegas Brasil, 50 a mais ou quinta temporada. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, nessa segunda parte, a gente viu a Nívia servindo o Ricardo, dizendo que na casa dela, ela sempre foi aí, né, a pessoa que serviu todo mundo na hora das refeições. E o Ricardo disse que, pra ele, qualquer pessoa pode fazer isso. E eu concordo, assim, com ele em 100%. Ele também notou que a Nívia sempre precisa aí de uma reconfirmação com umas palavras na expressão ali de sentimento, né, dele por ela. E ela conta no depoimento que, como ainda não se sente tão segura, ela precisa disso e não era mais fácil assim, né? Ela falar pra ele porque realmente ela faz isso e até, sei lá, pra melhorar, né, essa segurança aí em relação da Nívia para com o Ricardo, né? A gente também viu aí a Nívia contando pras outras mulheres que acha que o Ricardo se diverte mais quando está com as outras pessoas do que quando tá com ela, e eu também senti aí isso, viu? Pode ser que daí venha essa falta de segurança da Nívia pelo Ricardo, né? Já que ele não se diverte tanto assim com ela como ele se diverte com os outros, ele tá sempre sorrindo, principalmente quando ele tá ali na companhia dos outros homens, né? E será que é por isso que o Ricardo aí não tá assim tão confortável com a Nívia? E não tem, assim, né, esses momentos de diversão aí entre os dois? E aí também chega a hora dos dois conhecerem os amigos um do outro. E eu não entendi muito bem o Ricardo dizendo que não sabia o que era paixão pras amigas, os amigos ali da Nívia. Ele disse que não entendia o que é se apaixonar. E tipo, ele já tá morando há anos no Brasil e ainda não entendeu o significado de palavras como essa, né, que você praticamente ouve toda hora. Eu fiquei pensando assim, será que o Ricardo não tá dando ali um migué com essa história toda? Tipo, tá se fazendo? Porque fica parecendo que quando ele não quer, assim, responder algo, ele vem aí com essa história, né, de barreira do idioma, dizendo que não entendeu muito bem, sem falar no momento ali também, né, que a Nívia fala sobre as redes sociais e ele achando que ela já quer ver o celular dele e ele diz que não quer mostrar, né, as redes sociais aí pra ela. Até porque os amigos dele também falaram, né, que nunca imaginaram o Ricardo se casando, já que também ele tem uma filha, que é super fofa por sinal, que vai até também visitar ele ali durante o reality show, e pelo jeito parece que ela aprovou a Nívia, né? Mas o Ricardo nunca foi casado, e pelo jeito, eu acho também, né, que não vai se casar com a Nívia. Como a gente viu, a família dela ainda, pelo jeito, também não aceitou muito bem ela tá participando, né, do Casamento às Cegas Brasil, ou seja, um reality pra encontrar um amor e se casar, claro, por conta, né, do luto, já que ela é viúva aí há 3 anos, mas cada um também, né, vive o luto aí de uma forma diferente. A gente tem que respeitar, né, cada pessoa aí, da forma que cada um vive esse luto. E claro, quem fica também precisa viver, né? A vida tá aí, todo mundo precisa viver, né? Quem tá por aqui ainda. E se a Nívia decidiu, né? Ela tá mais que certa. E lembrando também, né, que o reality foi gravado há 1 ano e pode ser aí que a família dela também já tenha mudado de ideia com o tempo, né? Ou também não tenha mudado. Falando em casamento, o que foi aquele surto do Ricardo com a história dos votos? E ele acusando, assim, a Nívia de ter informações privilegiadas sobre o programa, né, sobre o Casamento às Cegas Brasil, e ele saindo de cena e deixando a Nívia lá sentada no restaurante. Gente, como assim? Sendo que votos em casamento se tornou, assim, uma coisa normal, essencial, em tudo quanto é tipo de casamento, né? E tipo, o Ricardo não foi em nenhum casamento, assim, pra ver isso. Nunca também deu uma espiada em pelo menos um dos episódios aí do programa em que ele resolveu participar. Tem diversas temporadas, porque desde a primeira temporada da versão americana, também nas outras versões do Casamento às Cegas, todos os casais também trocam votos, né? Aquele texto ali que pode ser feito antes do casamento ou até mesmo improvisado ali na hora de dizer sim. E isso que eu digo que parece assim que ele tá se fazendo e tentando arrumar aí uma desculpa pra não se casar com a Nívia, né? Eu
Eu acho que vai rolar um não dele no altar se ele for o primeiro a responder. E acho que talvez também a Nívia possa até dizer um não se ela for aí a primeira perguntada, né, pelo cerimonialista. Porque como a gente viu, ela também não tá tão segura assim com o Ricardo, né, e pelo jeito, eu também tô achando que ela não tá querendo casar com ele, apesar de estar apaixonada. Já a Lika, a gente viu ela reclamando que as noites românticas entre ela e o Léo não foram do jeito que ela queria. Sem falar que ela também resolveu dizer que o Léo não tinha beijado ela durante todo o dia. E a edição fez questão de mostrar o VAR com eles dois se beijando aí, né, durante o dia, e até o Léo dizendo também que ela tava exagerando sobre isso. E se tem uma coisa que a gente viu a Lika fazer nessa temporada, foi ela reclamar, né? Ela reclamou de tudo em relação ao Léo, né? E assim, será que ela não tava com um certo bloqueio em relação ao Léo? Porque tudo que o Léo fazia simplesmente não agradava a ela. Parece que ela não sabia como terminar com o Léo e resolveu insistir nesse relacionamento com um cara que, segundo ela, não tinha muito a ver, assim, né, com a personalidade dela. E eu até entendo que, às vezes, você quer insistir, sim, num relacionamento, ver se vai dar certo, mas se o cara não tem nada a ver contigo, por que você tá insistindo nele ainda? Fica essa pergunta no ar, né? Eu fiquei com a leve impressão que alguns participantes, pelo jeito, ficaram com medo, assim, de serem cancelados e resolveram investir em relacionamentos que eles já viam que não tinham futuro. Ou será que foi só assim, falta de coragem mesmo pra terminar? Ou será que eles insistiram nesses relacionamentos pra aparecer no programa? Fica esse questionamento no ar, né? Porque o Rivo também começou a ficar super frio com a Fátima depois que conversou com a Lika, e eu vou já falar deles também, inclusive daqui a pouco. Mas voltando a Lika e o Léo, antes deles chegarem no apartamento pra morarem juntos, os dois tiveram também uma discussão, né, que não foi na frente das câmeras e que abalou, pelo jeito, um pouco esse relacionamento, né? A gente não viu, nem ficou sabendo de fato o que aconteceu. O Léo chegou sozinho no apartamento, o casal tentou se ajustar, e pro Léo essa paixão, esse amor, é algo que vai sendo conquistado aí com o tempo. E a Lika diz que concorda em partes com essa fala dele, né? Eu também até acho, assim, que o amor duradouro, de verdade, é construído, né, no dia a dia. Se os dois quiserem, claro, lutar também, né, por conta aí desse amor, do relacionamento, enfim. Mas a Lika diz que fora das câmeras perguntou pro Léo se ele tinha interesse nela como namorada. E ele teria respondido que nem sim e nem não. Ou seja, o que era então? E isso teria deixado assim a Lika um pouco insegura, né? E assim também, né? Porque se ela tava insegura, porque ela não meteu logo o pé desse relacionamento. Se ele não tem essa compatibilidade com ela, se ele é tão diferente dela, por que simplesmente ela não foi embora e rejeitou ele? Antes mesmo, né, dela ficar reclamando, assim, de tudo que rolou aí durante esse relacionamento. Porque, como a gente viu, ela só reclamava. Durante uma conversa do casal, ela confessa pra ele que os outros relacionamentos dela foram assim, de em poucos dias eles estarem se amando e querendo ficar juntos pra sempre. Mas será que deu certo? Porque não estão juntos ainda, né? E já o Léo não pensa assim, mas a Lika diz que não tem paciência e quer que as coisas aconteçam da noite pro dia, e fica parecendo que a Lika quer porque quer que as coisas sejam do jeito dela, pronto e acabou. Depois rola ali também um momento fofo dos dois pintando quadros, mas a Lika, como sempre, já veio reclamar, chamando o quadro do Léo de porcaria, que ela tinha ficado medonha na pintura que ele tinha feito, e dizendo que o quadro tava horrível. Gente, assim, amiga, cadê o bom humor? Tudo precisa ser só reclamação? Gente, vamos rir da situação, vamos fazer piada. E na festa do pijama também das meninas, mais uma vez a Lika veio com um discurso que ela é extrovertida e que nada é do jeito que ela quer, e as meninas até dão uma dica, né? Porque então ela não fala pro Léo, ensina, porque assim, né? Se ela não fala nada, como que ele vai saber? E se ela falou, pelo menos a edição não mostrou pra gente, e a gente tá, claro, comentando o que rolou na edição, né? Porque ninguém tem bola de cristal pra saber o que o outro tá pensando, né? Mas ela diz que não vai ensinar nada nessa altura do campeonato, que ela não vai ter atitude com quem não tem atitude com ela. O Léo chega até a falar que a Lika já disse que sente que ele é frio, que ele não se doa, o quanto ela deseja. Mas será que o Léo tá sendo frio ou
ela simplesmente não aceita o jeito que o Léo é. Porque durante os episódios, eu não vi ele tratando ela mal. E aqui vem aquele questionamento também, né? É o jeito do Léo ser mais na dele? Tá tímido por conta das câmeras? Não tá querendo esse relacionamento? E o Léo também, né, se parece um pouco aí com o Mário Roberto nesse sentido, né? Os dois são mais ali na deles, mas não tratam as mulheres que eles estão, né, mal, assim. A Lika também diz que o relacionamento não tem futuro dela com o Léo e acaba se irritando com as perguntas das meninas, né, pra ela, porque elas questionaram, né, sobre o porquê ela teria voltado com o Léo depois da discussão, né, que não foi gravada, e ela simplesmente não quer responder uma pergunta tão boba dessa, né? Uma resposta que também acho que deve ser simples. E a Lika faz assim uma tempestade no copo d'água, fica irritada, como ela também se irritou ali com os amigos do Léo. E aí eu fiquei pensando, nossa, ela diz que é ligada no 220, que é extrovertida, mas ela só se mostrou assim uma pessoa totalmente diferente do que ela diz ser. Porque durante os episódios, tudo irritava ela, tudo ela reclamava. Assim, o que será que aconteceu aí, né, durante essas gravações pra ela ficar tão diferente do que ela diz que é? Bom, mas como a gente viu também, a Lika decidiu abandonar o reality e deixou uma carta aí pro Léo e, pelo que parece, os dois não terminaram assim com uma grande briga, né? Só foi ali palavras, deixou ali pra ele e pronto, acabou. E depois a Lika também foi falar com a Malu e a Nívia sobre o fim do relacionamento, diz que o Léo não era carinhoso, não era o que ela esperava e disse que quando uma pessoa gosta de verdade, ela tem ciúme. E a Malu, né, a nossa comentarista oficial aí de Casamento às Cegas Brasil, responde que é relativo, né? E eu concordo 100% com a Malu. Nem sempre ciúme é a certeza que alguém gosta de alguém, né? E eu achei, assim, que a Lika ficou esperando que o Léo tivesse ciúme do Rivo. Ou algo do tipo, sabe? Pra ela ter certeza que ele gostava dela. E como o Léo, né, ficou ali na dele, não deu importância pra isso, dessa conexão ali que tinha rolado, né, entre o Rivo e ela nas cabines, e que depois acabou acontecendo ali uma conversa entre os dois que estavam expondo como o relacionamento deles estavam ruim, né? E meio que rolou um flerte. Eu acho que ela tava esperando que o Léo tivesse muito ciúme dela, assim, pra ela saber que realmente ele gostava dela. Ficou parecendo que a Lika precisava disso pra se sentir segura em relação ao Léo, sabe? Pelo menos foi essa impressão aí que eu vi assistindo aí esses episódios de Casamento às Cegas Brasil. E eu tô muito curioso também pra saber o que esse ex-casal vai contar aí sobre os motivos reais pelo fim desse relacionamento durante a reunião, e se a Lika vai realmente falar tudo que ela pensa, né, durante a reunião, porque ela não quis expor nada, né, ali pras amigas que estavam ali convivendo com ela, né, durante, né, o reality. Como eu disse na primeira parte dos episódios, a Lucielma continua muito mais afim do Mário Roberto do que ele. E nessa segunda parte dos episódios do Casamento às Cegas Brasil, não foi diferente. Pelo que parece, ela tá insistindo em um relacionamento que ela já sabe que não vai dar certo. E como deu pra perceber também, a Lu quer mandar em tudo, né? E tudo precisa ser do jeito dela também. E o Mário até comenta, né, que a Lu quer sempre ter o controle de tudo. Durante esses novos episódios também, a gente viu que a Lu conheceu a mãe e a irmã do Mário pela internet. E a mãe dele até deixou claro, não me faça essa feiura aí de desistir no altar, mas eu acho que ele vai fazer, porque eu acho que ele vai dizer um não. E pelo que deu pra perceber, elas não estavam assim tão felizes, né, com a ideia do Mário se casar e principalmente ser rápido assim, né. Depois a Lu até chega a fazer uma carta pro Mário, onde ela fala sobre os sentimentos dela por ele, e pelo jeito ela esperava, né, que ele fosse ficar todo feliz e demonstrar os sentimentos dele por ela, ser mais carinhoso, mas no depoimento, o Mário diz que ainda continuava com os pés no chão e que as coisas não estavam assim, né, andando com essa intensidade que a Lu tava sentindo. E pra mim, nesse depoimento dele, foi só a prova aí que ele não tá gostando da mesma forma que ela, né? E como eu já disse, a gente não vê o Mário tomando atitude pra nada, né, nesse relacionamento. Ele tá tão devagar, mas tão devagar, que daqui a pouco até para, no meio do caminho. Tava mais devagar do que o Léo, inclusive, né? O casal também deu uma estranhada ali, né, por conta da
religião dele, e também pelo comportamento da Lu, que fala mais alto, é mais expansiva, mais intensa. E o Mário, inclusive, até chega a comentar, né, que não queria moldar ela, ou seja, né, mudar a personalidade dela. E aqui, né, ele tem assim um ponto, porque cada um tem o seu jeito, e você, claro, não pode mudar o seu jeito por conta de outra pessoa. Você tem que ser você. Acho que pra ser ideal, assim, você precisa achar uma pessoa que goste do seu jeito, sabe? Sem precisar mudar nada. E assim, eles são completamente os opostos, né? Até agora, a gente não viu nada em comum entre esses dois. E eu não sei se é o jeito do Mário ser assim mesmo, ser mais quieto na dele, ou se a edição cortou alguma atitude ali que ele teve com a Lu, né? Mais romântica, mais pra frente. Ou também, às vezes, ele pode ter ficado mais tímido por conta das câmeras, né? Como, por exemplo, o Leonardo. Porque, como eu disse, só quem demonstra o sentimento é a Lu. Ela quem vem querer beijar e ficar junto e falar sobre os sentimentos, diferente, por exemplo, da Lika, que só reclama e não faz nada. E eu acho que o Mário é mais igual ao Leonardo. E eles dois são diferentes do Rivo, que não teve atitudes assim, né, tão legais com a Silvia. E com certeza, esse casal também não vai casar, e como a gente não vê imagens também do dia do casamento da Lu e do Mário, eu tô achando que esse casal nem sequer chegou ao altar e acabou aí terminando antes, porque a edição dá muito mais foco ao dia do casamento dos dois outros casais que ainda estão juntos na temporada, né? Ou também, não sei, a Netflix resolveu ali, né, esconder imagens do dia do casamento da Lu e do Mário, e aí depois eles dizem não no altar. Vamos esperar pra ver, né? Falando em Rivo e Silvia, a gente também viu que o Rivo mudou assim completamente na lua de mel, né? Ele foi de um cara que era super bem-humorado e feliz pra um cara que não tava se agradando ali com nada. Foi deixando de ser carinhoso com a Silvia e foi ficando também, né, cada vez mais frio. A Silvia até tenta seduzir ele ali durante a hora de dormir, e ela vem inclusive tentando ter um momento íntimo com ele desde que eles chegaram da lua de mel, e em todas as edições os participantes se reúnem pra falar sobre isso, né? Se rolou intimidade ou não. E só fica claro também, né, que o povo ama uma fofoca sobre a vida dos outros, né? Se você tinha dúvida aí se as pessoas falam de você pelas costas, tá mais do que provado. Mas como a própria Fátima conta, né, o Rivo só sabia mesmo era virar e dormir, e isso também, né, foi magoando a Silvia, que esperava mais do futuro marido dela, né? E aí, pensando na Silvia, vamos combinar também, né, que fica um pouco difícil você casar com alguém que não demonstra carinho, que não quer ter intimidade com você, e a gente falando, né, de um casal que já tem mais de 50 anos. Não é assim um casal ali de jovens que, né, precisa esperar ou não, e assim, não vai se entregar por quê ainda? Porque vocês vão se casar, viver juntos. E se não tem essas coisas agora, quando é que vai ter? E como não rolou nada, a Silvia fica um pouco frustrada, né, com toda essa situação. E se a gente parar pra analisar, o Rivo começa a ficar mais frio com a Silvia logo depois que ele conversou com a Lika. E aquele momento ali, né, os dois desabafando um com o outro, sobre como estão se sentindo aí nos relacionamentos, já que os dois não tão tão felizes assim também, né, tinham se conectado nas cabines, mas aí, né, a Lika resolveu escolher o Léo e não o Rivo. Ou seja, será que o Rivo ficou ainda mais interessado pela Lika depois que ele conheceu ela pessoalmente? E ainda mais também, né, com a Lika dizendo que o Léo não faz ali o estilo dela, ela gosta dos caras mais extrovertidos, onde o Rivo acaba se encaixando, né? Sem falar que o Rivo também resolveu dizer que a Silvia tava cobrando demais, que tava se sentindo pressionado, e a Silvia só tava ali querendo saber do cara que tava no relacionamento com ela. Tipo assim, a Silvia só tá fazendo o básico, cobrando pelo básico de um relacionamento. E pro Rivo, ela é a errada da história, porque não tem carinho, não tem intimidade, então não tinha conexão. E como essa conexão também acaba assim do dia pra noite, porque não tinha conexão na época das cabines, onde eles ficaram noivo e daí vão viver juntos, fica parecendo que o Rivo não tá sendo verdadeiro com a Silvia, né? Ele podia ter chamado ela pra conversar, abrir o jogo de uma vez, dizendo que, sei lá, ficou mais interessado na Lika mesmo, ou desse outro motivo, seja
qual for ele, né? Podia dizer que não vai dar certo entre ele e a Fátima, do que ficar empurrando ali com a barriga e tratando ela com um certo desprezo, né? Porque, por exemplo, diferente do Léo e o Mário, eles dois não tratam, né, a Lu e a Lica com esse desprezo, apesar deles serem também mais na deles, né? Eles não trataram aí as mulheres com quem eles estavam com essa frieza, teve ali carinho, teve intimidade, e já o Rivo, né, ele resolveu ser muito frio com a Silvia, não ter carinho, não ter intimidade, e ainda botou a culpa nela. Bom, e a gente também viu a Silvia ficando com raiva de todo mundo durante o encontro ali, né, dos casais na praia, e claro, eu acho que por conta também da situação dela com o Rivo, se não bastasse isso, durante o jantar ela resolveu jogar a aliança dentro da taça de água, e logo em seguida o Rivo fez o mesmo, né, e aí o relacionamento deles dois acabou. E como eu disse, eu achei o Rivo e a Silvia um casal meio fake, exagerado na primeira parte do programa, e pra mim não passava tanta verdade assim. Depois, parece que nessa segunda parte, começou ali rolar mesmo um sentimento, mas assim, tava na cara que não ia dar certo, né? Já o casal Aide e Edilson são super práticos, né? E resolvem as coisas assim numa boa e com comunicação, o que eu achei assim maravilhoso e super diferente dos outros casais, né? Teve ali uma mini treta na academia, com cada um querendo dar a opinião sobre como fazer um determinado exercício, mas eles chegaram num consenso entre os dois e tudo foi resolvido. Comunicação. Depois o Ed chamou a atenção da Aide por ela está muito no celular, falando que ela trabalha muito no celular, e ela até diz isso, né, que ela trabalha muito mesmo, e ela explicou que devido à rotina dela, ela não é muito de ir arrumando as coisas a todo momento, e até achou que isso poderia atrapalhar os dois, né, mas o Ed diz que entende que pode fazer também os serviços de casa, mas que vai ter um certo momento em que vai ter que dividir aí, né, cada um fazer um pouco, e gente, é isso, né, relacionamento é preciso ceder aí em várias coisas, porque se você querer tudo do seu jeito, na sua hora, não vai dar certo. E falando em celular, o Edilson também, né, não ficou naquela vontade ali de pegar o celular quando eles receberam de volta o aparelho, e a Aide, né, contou que no primeiro momento achou isso assim um pouco estranho. Mas ela, muito prática, já disse que não tinha paciência pra ficar buscando as coisas, e que também, se rolar algum tipo aí de suspeita, ela só dá aquele tchau e pronto. E assim, Aide, como você pode ser tão maravilhosa assim? Me diz. Eu achei que os dois têm muita química, apesar de um dos amigos da Aide ter reparado ali, né, que os dois não estavam trocando carinhos ali naquele encontro com os amigos dela, né, não estavam nem de mão dadas. Os amigos da Aide também, ela própria, até acharam o Ed, né, um pouco mulherengo, e ele meio que assume isso também, né? Mas, pelo jeito, a Aide é uma mulher segura, e como ela bem mesmo disse, se rolar algo, é só ela dar tchau e pronto, né? Outra coisa que eu amei foi ali também no encontro com os amigos da Aide e com os amigos do Ed, eles dois já foram jogando ali as verdades na cara um do outro, sem aquela enrolação, não ficaram fazendo rodeios, e nem tentando fazer o outro adivinhar o que um tá pensando sobre o outro, sabe? Só falaram ali na frente de todo mundo, pronto, acabou. Sem falar também, né, que os dois têm um fogo, e como eu disse, né, esse casal tem química, eu acho que eles podem sim vir a se casar, acho inclusive que é o único casal que pode dizer sim no altar, né? Estão aí com chances reais, mas será que eles casam? Quero saber de você agora, me conta aqui nos comentários o que você achou aí dessa segunda parte dos episódios de Casamento às Cegas Brasil. Ficou surpreso ou surpresa com algum casal aí que acabou terminando antes do dia do casamento? E falando em casamento, quem na sua opinião vai casar nessa temporada? Quero saber aí todas as suas opiniões, vamos fofocar juntos, e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like, e também não se esquece de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!